meus amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta noite, o Senhor nos trazer até aqui, para louvar e bendizer o seu nome. Vamos estar em pé, irmãos, e vamos ler Hebreus capítulo 10. E o versículo 38. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Podeis sentar, meus irmãos. Aleluia. Nesta noite, nós queremos assim continuar falando ainda um pouco sobre a fé que não deixa de existir. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E estamos assim comentando sobre este assunto, mostrando que é possível, mesmo aqueles que são chamados por Deus, mesmo aqueles que são vocacionados por Deus, até aqueles que têm recebido o Espírito Santo em suas vidas, em algum momento da vida pode vir o sentimento de recuar. A palavra de Deus, quando nos mostra esse texto, não fala por acaso, mas a Bíblia está nos dizendo que o justo viverá da fé. Não há outra coisa que possa nos fazer avançar do que a nossa fé no Senhor. A palavra de Deus, nós comentamos aqui falando sobre Jó, falando sobre Jeremias, falando sobre Elias. E isto passa para nós uma imagem de que talvez tenha sido por conta de estarem eles vivendo no Antigo Testamento, e nós que estamos hoje aqui, certamente agora vivemos a nova aliança, o Espírito Santo veio sobre nós, e agora estamos na presença do Senhor e temos o Espírito Santo em nosso coração, e muitas vezes até alguns que são batizados com o Espírito Santo. E alguém pode imaginar que hoje, em nossos dias, já não corremos mais este risco. Mas a Bíblia nos diz, em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 7, que a opressão faz endoidecer até o sábio. Ou seja, até aquele que tem equilíbrio e que é sábio, pela opressão que sofre, pela angústia que passa, pode vir a sofrer tamanha aflição, a ponto de perder até o equilíbrio. E esta experiência não é apenas no Velho Testamento. Certamente que muitos daqueles que viveram no Novo Testamento, no princípio, até em nossos dias hoje, podemos sentir em nossas vidas, enfrentar períodos de angústia profunda. Nós podemos até passar por momentos em que venhamos a quase perder o controle, o equilíbrio, mas a vitória que Deus tem sempre nos ajudado e nos socorrido.
pessoas que podem viver até orando, buscando a Deus, entregando suas vidas ao Senhor, que não vivem em pecado, que não vivem fora da vontade de Deus, mas que por um momento em sua vida de prova, de luta, de angústia, pode pensar que Deus a abandonou, que Deus o abandonou e que está só. O apóstolo Paulo nos mostra que esta realidade faz parte da vida daquele que serve a Deus. Paulo foi um ícone de sinceridade, de zelo, de verdade, a ponto de dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Era um homem que tinha o seu coração aberto, a sua vida entregue no trabalho do Senhor. Era alguém que respirava a obra de Deus, alguém que não se cansava. Mas é verdade também que em meio a tudo isto ele teve tamanha revelação da parte de Deus, a ponto de a Bíblia nos dizer que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis das quais não é lícito ao homem referir. Está na segunda carta de Paulo, no capítulo 12, versículo 4. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, percebemos alguém que viveu a essência do Evangelho. Alguém que teve uma experiência tão profunda com Deus, a ponto de escrever tantas cartas que ainda hoje servem para nosso ensino, para nossa orientação. A Bíblia nos mostra que Paulo, indo para a Ásia, na direção do Espírito Santo, sofreu tanta perseguição. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, abra a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Aliás, capítulo 1, digo. E o versículo 8 diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos veio na Ásia, pois fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de modo tal que até da vida desesperamos. Porque quando se olha para a vida daquele que serve a Deus, parece que Deus, estando em sua vida, tudo vai dar certo, não vai ter problema, não vai ter dificuldade, não vai ter luta, não vai ter prova. Mas aqui está um homem fazendo a obra de Deus. Aqui está um homem fazendo o trabalho do Senhor. Aqui está alguém que tinha revelação de Deus. Aqui está alguém que o Senhor o arrebatou e levou até o paraíso. E lhe falou coisas excelentes que ele se omitia dizer para nós. Em compensação, ele fala aqui de algo que sofre. Fomos sobremaneira oprimidos, acima das nossas forças. Abra a sua Bíblia. Acima das nossas forças. De tal modo que até da vida perdemos a esperança. Ou seja, vamos morrer. Deus estava usando Paulo de maneira sobrenatural. Paulo não estava brincando. Estava acontecendo um grande avivamento na Ásia. Mas em meio a tudo isto,
nós encontramos em Atos, no capítulo 19. Abra a sua Bíblia. Atos 19. E o versículo 20 diz: assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Ou seja, ele não estava passeando. Ele não foi fazer turismo na Ásia. A Bíblia diz que enquanto ele estava ali, a palavra de Deus prevalecia. O avivamento era uma verdade, uma realidade ali onde se encontrava. Deus usava Paulo de maneira sobrenatural. Demônios eram expulsos. Coxos, doentes eram curados. E Paulo estava em frente ou à frente de tudo isto. Estava no centro da vontade de Deus, fazendo uma obra para Deus. Ele orava pelos enfermos. Mas era tanta coisa para fazer ao mesmo tempo que, por vezes, alguém levava o lenço de Paulo e colocava sobre o enfermo e o enfermo era curado. A necessidade era tão grande, a ponto de haver a necessidade de fazer isto. Eu não posso ir agora, leva o meu lenço e coloca sobre o enfermo e ele vai ser curado. Atos capítulo 19, versículos 11 e 12 diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos. Paulo estava revestido de uma autoridade sobrenatural. As circunstâncias levavam a isto. Os milagres eram tão grandes que a capacidade de convencimento se tornava extraordinária. E a Bíblia nos diz aqui, no mesmo capítulo, no versículo 19, muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E calculando o valor deles, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Ou seja, as pessoas eram convencidas pelo Espírito Santo, através da mensagem e da ação do Espírito Santo da vida de Paulo, que aquelas pessoas que ali estavam se convertiam. Os seus livros, aquilo que tinha em suas casas como coisas negativas, aqueles que tinham os seus ídolos, pegavam e juntavam e colocavam na praça e tocavam fogo, pelo poder do convencimento do Espírito Santo em suas vidas. Mas aí acontece a contrapartida, porque aquele que faz a obra de Deus sofre oposição. E diz o texto bíblico, nos versículos 23 a 40, que um alvoroço se levantou, porque certo ourives, por nome Demétrio, que fazia de prata miniaturas do templo de Diana, proporcionava não pequeno negócio aos artífices, aqueles que lucravam com a idolatria, aqueles que levavam vantagem com a idolatria, se levantaram contra. Eles ganhavam vendendo estátuas. Eles se levantaram contra Paulo, levando a multidão contra eles. No meio de um grande avivamento,
se levantou uma grande perseguição. No meio de um grande trabalho, um tumulto aconteceu. Às vezes, nós estamos fazendo a obra de Deus, e Satanás está sempre procurando uma maneira de arrefecer, de esvaziar. Todas as vezes que você está envolvido no trabalho do Senhor, não se engane, Satanás vai criar situação para que você se entristeça. Toda vez que você está animada fazendo alguma coisa para o Senhor, sempre vai acontecer alguma coisa para você esmorecer. Sempre vai se levantar Satanás para dizer: você está fazendo isso porque você quer ser a tal, você quer ser melhor. No fundo, você é vaidosa, você é vaidoso, você só está lá fazendo porque você quer aparecer. Muitas vezes Satanás encontra maneiras sorrateiras de querer esvaziar o nosso sentimento real de fazer um trabalho para o Senhor. As pessoas levam os discípulos e arrastam, e ali fogem, levados, escondidos, porque ali acontece um tumulto tão grande. E quando ele vai falar, diz a Bíblia que é por 2 horas, aquele povo gritava: grande é a Diana dos Efésios. Gritavam sem parar, para calar a voz dos homens de Deus, para que não fossem ouvidos. Isto é para desanimar qualquer pessoa. Depois de praticamente 2 anos ali fazendo uma obra, tentando levar o povo a Deus, se levanta um tumulto e grita por quase 2 horas a voz da idolatria. Até parece que tudo que Paulo fez estava por água abaixo. Talvez Paulo, na sua expressão, disseste: de que adiantou fazer tanta coisa, de que adiantou pregar tanto, de que adiantou fazer tanto por esse povo, porque no final eles saíram debaixo de zombaria, de gritos, de escárnios. Diz o versículo 40, pois até corremos perigo de sermos acusados. Ou seja, aqui é quando eles se retratam no sentido de não matarem os homens de Deus. Quando eles disseram: pois até corremos perigo de sermos acusados de sedição, pelos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar este ajuntamento. Era alguém levando a um consenso de que não poderiam lançar mão sobre os discípulos, porque se fizessem isso, poderiam ser acusados de sedição. Mas o fato, meus amados, é que Paulo havia dado sua vida naquela região, mas a agitação alcançou a sua vida de maneira tremenda. E na segunda carta de Paulo, no capítulo 1, voltemos lá para 2 aos Coríntios. Quando nos diz: porque fomos sobremaneira oprimidos acima de nossas forças, de modo tal que até da vida nos desesperamos. Este foi o sentimento de Paulo. Talvez, traduzindo isto, ele estivesse dizendo: acabou tudo agora. Agora o que nos espera é a morte. A sentença de morte veio sobre nós. Muitas vezes, quando nós trabalhamos muito na obra de Deus, e corremos, e lutamos, e pelejamos, e certamente isso traz um enfado físico, um desgaste. E muitas vezes, quando nós ficamos um tanto quanto desgastados fisicamente, Satanás se aproxima, se aproveita de ocasiões em que ele nos encontra mais frágeis e começa a querer levantar sobre nós acusações.
nos levar a pensar ou imaginar de que o trabalho que nós estamos fazendo não tem razão de ser, não vale a pena. Me lembro certa feita, aqui já contei, de um garoto que pegava aquelas estrelinhas do mar na beira da areia e jogava nas águas. E corria à praia e jogava de volta nas águas. E alguém chegou para ele e disse: olha, de que adianta, tem tantas estrelinhas aí, não vai fazer sentido, não vai ter sentido, não vai valer a pena fazer isto. E ele pegou aquela estrelinha na mão e disse: para esta aqui vai fazer sentido, e jogou na água. Nós não podemos fazer tudo, mas nós podemos fazer o que Deus nos permitiu fazer. Há pessoas que muitas vezes vêm com mensagem e Satanás nos manda mensagem dizendo: para que lutar tanto? Não adianta. Quantas vezes nós estamos pregando, ensinando, lutando, fazendo, orientando, e aqui e acolá aparece alguém dizendo: pastor, eu errei. E Satanás diz: aí não adiantou nada você ensinar tanto, não adiantou você pregar tanto, não adiantou você fazer tudo isso. Olha aí, caiu. Essa aí não deu certo. E Satanás começa a querer colocar na nossa mente e no nosso coração de que não adianta trabalhar, não adianta ensinar. Mas o Espírito de Deus nos faz lembrar que na vida de tantos tem valido a pena. A palavra que ensinamos tem levantado tanta gente, tem ajudado tanta gente. E não vai ser porque um ou outro cai que a gente vai parar de ensinar. Certa feita eu vi alguém desanimado, eu vi um obreiro triste, arrasado por alguma coisa, e eu disse certa feita para aquele obreiro: você está arrasado por conta disto, mas se lembre que tem tantas outras coisas, há tantas outras pessoas que dependem de você. Se esta pessoa acha que não precisa de você, tem muita gente que está dependendo de você. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado agora: tem pessoas que não gostam de você. Tem pessoas que acham que não precisam de você. Mas saiba de uma coisa: tem muita gente que está dependendo de você. Então não pare. Então não desista. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O inimigo muitas vezes ele pode vir querer falar ao nosso coração, de dizer: não vale a pena, para que fazer tanta força, para que se esforçar tanto, aleluia, para que correr tanto? Tem pessoas que acham que isso que você está fazendo não vale a pena. Mas o Espírito de Deus está falando para você hoje aqui: vale a pena. O que você está fazendo vale a pena. Não desista do trabalho que você está fazendo. Não desista da obra que Deus entregou para você fazer. Pode ser na porta da congregação, pode ser recolhendo a oferta, pode ser na classe de escola dominical, pode ser no círculo de oração, pode ser na campanha evangelizadora, pode ser em qualquer departamento da igreja, pode ser na congregação onde você está, pode ser no trabalho que você está fazendo. Alguém pode achar que não é nada, mas o Espírito de Deus está dizendo: vai em frente, vai em frente, vai em frente. Aleluia, 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 aleluia. Assim como Jeremias, você pode dizer: eu não vou mais profetizar. Assim como Elias, você pode dizer: eu não saio mais da caverna.
mas a voz mansa e suave está dizendo: saia. O Espírito de Deus está falando com você, dizendo: levante a cabeça. Aleluia. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Deus vai dar o livramento. A Bíblia diz que Ebed-Meleque trouxe aquela corda e arrancou de dentro do poço Jeremias. A gente muitas vezes não sabe o que Paulo queria dizer com aquilo. A tribulação que nos sobreveio na Ásia. Que tribulação! Porque os problemas de Paulo não foram somente naufrágio. Não foi só chicotada, espancamento, apedrejamento. Paulo também sofreu angústias profundas na alma. Certa feita ele disse na sua expressão, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Lutas por fora, temores por dentro. O que aquele velho apóstolo queria dizer com isso? Diz o texto, 7:5 de 2 Coríntios, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Aleluia. Mas o versículo 6 diz: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Sempre vai ter alguém que vai chegar perto de você para lhe ajudar. Não vai ser todo mundo que vai lhe empurrar. Não vai ser todo mundo que vai falar mal de você. Não vai ser todo mundo que vai desprezar você. Sempre vai aparecer alguém para ajudar você, para consolar você. Aleluia. Talvez alguém pode perguntar, mas como pode Paulo dizer isto? Um crente que podemos considerar vencedor, cheio de fé, de confiança. E quando nós olhamos para isso, nós nos consolamos. Porque se Paulo fala com tanta sinceridade acerca da sua humanidade, porque aqui Paulo está falando da sua humanidade, ele está dizendo: eu não sou Deus, eu sou humano, eu preciso de consolo, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém chegue perto de mim, me abrace e diga: Paulo, eu estou aqui para ajudar você, vai dar certo. Porque se não houvesse isto escrito, a gente poderia pensar que nós somos os piores, que nós vivemos a maior tragédia, que somente a gente é que sofre. Mas Paulo disse: eu sofro, eu sofri, combates por fora, coisas de fora que vinham sobre mim, mas eu também tinha temores por dentro. Hora em que você para e fica assim: Senhor, eu sou tão pequeno, Senhor, eu não tenho de mim mesmo condição, Senhor, por mim mesmo eu não tenho, eu não vejo, eu não enxergo, Senhor, eu sou de carne e osso, Senhor, eu sou humano, é carne, é nervo, é pele, é sangue. Aleluia, aleluia. De maneira que se console você também,
Porque o que você sofre, Paulo sofreu. O que você está vivendo, Paulo viveu. Na segunda carta de Paulo, no capítulo 4, versículos 8 e 9 nos diz: em tudo somos atribulados. Escute, a Bíblia diz, é Paulo falando, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Não foi um super-homem que falou isto, quem falou foi um homem de Deus. Foi alguém que sentiu nele mesmo as aflições de alguém que deseja ser fiel ao Senhor, mas a cada momento estava enfrentando tribulação. A Bíblia nos diz que muitos homens e mulheres em toda a história puderam testificar das aflições sofridas. Porque ninguém se engane, Satanás sempre vai chegar com a palavra para desencorajar você. Um dia você está tão bem, parece que está pegando o céu com a mão. E no outro dia você amanhece o dia que parece que o céu está tão longe. E é nesta hora que muitas vezes o inimigo vem ao nosso encontro para desmerecer a tua vida, para apresentar a tua fraqueza, para você enxergar todas as suas fragilidades, a ponto de você dizer, é verdade, eu não sirvo mesmo não. A ponto de você imaginar que não tem condições. Mas é preciso lembrar que Deus prepara uma mesa na presença dos seus adversários. É preciso compreender que chega a hora em que Deus unge a tua cabeça com óleo e o teu cálice transborda. Não há como pensar ou imaginar que nós somos merecedores de nada. É tudo bondade e misericórdia. Porque a Bíblia diz, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. É bondade e a misericórdia. Não é porque merecemos, mas é algo de Deus na tua vida. É algo que Deus olha para você e dá porque Ele quer ajudar você. Quando nós olhamos para aqueles homens no passado, homens e mulheres, mesmo com suas limitações, mesmo com suas fraquezas, mas Deus ajudava, Deus fortalecia, porque Deus não é levado por respeito humano. Muitas vezes, quando ficamos assim, não encontramos uma explicação. Mas Paulo também ficou, em algum momento da sua vida, arrasado. Diz o texto, desesperado, porque na segunda carta, no capítulo 1, versículo 9, nos diz, porquanto já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Está aí, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Já em nós mesmos nós temos a sentença de morte. Ele não via saída, era humanamente
impossível superar aquilo. Paulo, que tinha o zelo na obra de Deus, que trabalhava na obra do Senhor, na segunda carta, vamos ler capítulo 2 ainda, e o versículo 4. Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi. Parece que Paulo vivia momentos de inquietação extrema. Mas ele diz aqui, porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Ele escreveu como? Sorrindo? Ele escreveu sorrindo? Diz a Bíblia, em muita tribulação e angústia de coração. Alguém que estava inquieto profundamente. Mas ele escrevia. O interesse dele era que eles conhecessem o amor de Deus. O interesse dele é que pudesse perceber o amor que tinha por eles. E essa angústia de Paulo era no sentido de tentar orientá-los e corrigi-los a cada dia. Era como, disse o texto, sentir dores de parto até que Cristo fosse gerado neles. E Paulo, na segunda carta de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5, diz, porque chegando à Macedônia nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Do que será que Paulo teve medo? Do que ele estava falando? Certamente, Satanás ele tem a cada dia o interesse de colocar medo em cada um de nós. Muitas vezes o crente, ele tem um trabalho a fazer na congregação, seja ele qual for. E de repente um dia ele fica temeroso, eu não vou hoje não. Parece que hoje eu não estou com nada. Eu não sei se você já passou por essa luta. Você sai de casa dizendo, Jesus, hoje parece que eu não estou com nada, Jesus. Hoje parece que, olhe, hoje... Mas você vai. E quando chega lá, parece que foi o melhor dia. O que foi aquilo? Satanás querendo colocar medo no seu coração, mas resista a ele. Vai em frente fazendo o trabalho do Senhor, porque ele vai recuar e você vai vencer em nome de Jesus. É preciso isto. Esta convicção da nossa parte. Porque parece que a gente ora, jejuma e Satanás diz que adiantou orar e jejuar. Não serve de nada. Não vale de nada. Mas faça o trabalho do Senhor enquanto é dia. Isso baseado em quê? No capítulo 1 e o versículo 9. Porquanto já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Você pode até perder a sua confiança em você mesmo, mas você não pode perder a sua confiança em Deus. Já teve dia de eu ir para algum trabalho na igreja e eu ir pensando, Deus, hoje parece que eu não tenho nada. Hoje parece, Senhor, que eu não tenho nada para dar ao povo.
Já teve dia de eu preparar alguma coisa e anotar e ir para o culto. E chegar lá no culto e Deus mudar totalmente aquilo que eu ia dizer e falar sobre aquilo que eu nem pensava falar. De maneira que você, eu, nós que estamos fazendo o trabalho do Senhor, não podemos confiar em nós mesmos, mas é confiar no Senhor. Confiar no Senhor. E você vai na força do Senhor. A tua força é pequena, mas se você for na força do Senhor, você vai. E você vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer. De maneira que tudo se trata de fé. A gente tem que crer. A gente tem que confiar. Eu preciso confiar e crer. Você precisa confiar e crer que Deus, Ele vai adiante de nós. Você não pode pensar ou imaginar que você está só. Nós que somos a igreja do Senhor e que estamos fazendo obra para Deus, precisamos compreender que muitos de nós que estamos fazendo o trabalho, enfrentamos dificuldades tremendas para provar a nossa fé. Para que a gente possa ser edificado através da prova da nossa fé. Porque muitas vezes a gente vai falar e ensinar e não pode falar somente de teologia. A gente tem que falar da nossa experiência própria, particular com Deus, das experiências que temos com Deus. Porque a teologia sem experiência com Deus se torna vazia. O conhecimento bíblico sem a experiência com Deus se torna nula. Parece algo vazio, como um sino, como uma história que se conta. Mas quando a palavra de Deus ela vem baseada num coração que tem experiência com Deus, essa palavra tem sustentação. Porque não fala daquilo que ouviu falar, mas fala daquilo que sente, daquilo que viveu, daquilo que experimenta, uma realidade em sua própria vida também. Era como se Paulo quisesse dizer: vocês não podem ignorar aquilo que eu sofri na Ásia, as opressões que eu sofri na Ásia. Mas eu quero dizer também de que Deus me libertou, de que Deus me guardou, de que nós confiamos no Senhor. Aquele que ressuscita os mortos estava conosco. A sentença era de morte, mas aquele que ressuscita mortos estava conosco e nos deu livramento. Eu acredito que estamos falando de algo que é experiência de cada um de nós que estamos aqui. De coisas que muitas vezes nós vivemos. Todos nós que estamos no trabalho do Senhor estamos sendo testados a cada dia. Cada um de nós que estamos aqui estamos sendo experimentados por Deus. Cada um de nós que estamos aqui estamos a cada dia sendo afrontados pelo inimigo da nossa alma. E quando você pensar que está só, é preciso se lembrar que assim como você, outros no passado viveram. É só lembrar Jó, Elias, Jeremias, Paulo, e lembrar que você não está sozinho nesta batalha. Primeira carta de Pedro, abra a sua Bíblia, capítulo 4. Versículos 12 e 13 diz assim: amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se fosse coisa estranha que vos acontecesse. Mas regozijai-vos, por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Não pense que isso é estranho, não.
Você não é a única pessoa que passa por aflição e prova, não. Quando você achar que não vai mais suportar, quando parecer que não há mais esperança, invoque a Deus. Grite pelo Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, me socorra. Quando você pensar que não tem mais jeito, grite, clame. Não fique calada, não fique calado. Veja o que diz o Salmo 55. Vamos ler. Salmo 55. A partir do versículo 16 diz assim: mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã, ao meio-dia, me queixarei e me lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livrará em paz a minha vida, de modo que ninguém se aproxime de mim. Pois há muitos que contendem contra mim. Veja o que diz ainda o Salmo 18, e os versículos de 1 a 6. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invoco o Senhor que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Cordas de morte me cercaram, torrentes de perdição me amedrontaram, cordas do céu me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, sim, clamei ao meu Deus. Do seu templo ouviu ele a minha voz, o clamor que eu lhe fiz chegou aos seus ouvidos. Por que você ficar calada? Para que você ficar calado? Grite, clame, fale com ele. Salmo 72, versículo 12 diz: porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Se você gritar, ele vai responder. Se você clamar, ele vai atender. Se você levantar a sua voz lá no lugar da oração, Deus vai ouvir o gemido da tua alma. Porque diz a palavra de Deus que pela opressão do pobre e o gemido do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor. A palavra de Deus é a verdade. Procure apresentar a palavra de Deus a Deus. Quer ver um texto interessante? Há textos que você pode apresentar ao Senhor. Mateus capítulo 7, versículos 9 a 11. Qual dentre vós é o homem que, se porventura um filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Não é que você vai chegar com arrogância diante de Deus, mas você vai chegar e dizer: Senhor, é a tua palavra, está escrito. O Senhor Jesus falou para nós. Qual é o filho que vai pedir pão e vai receber pedra? Eu estou aqui te pedindo, Senhor. Eu estou aqui te pedindo, Senhor. Eu estou aqui te pedindo, Senhor. Peça coisas boas a Deus. Busque do Senhor o que Ele tem para dar. Se você tem enfrentado fraqueza espiritual na sua vida, seja sincero com Deus. Seja sincera com Deus, diga para Deus do seu sofrimento e da sua angústia espiritual, de querer ser melhor para Ele e não tem conseguido.
Ele livra o necessitado quando clama. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se Ele pode fazer até mais do que você pede ou pensa. A Bíblia diz: a esse glória na igreja, por todas as gerações. É como se você dissesse: Senhor, eu estou diante de Ti, e a Tua palavra diz que Tu podes fazer até mais do que eu peço. Confie no Espírito Santo de Deus, irmão. Ele habita em você. O Espírito Santo de Deus está em você. A Bíblia diz que Ele é o Consolador, é aquele que vem para nos ajudar. Não se esconda do Espírito Santo, Ele veio para ajudar você, para consolar você, para gemer com gemidos inexprimíveis. Na hora que você não souber nem o que dizer, confia nele. Chega para Ele e diz: Senhor, eu me rendo, eu não posso, eu não tenho mais o que fazer, eu me entrego em Tuas mãos, faça por mim, porque eu não posso fazer. Para que você lutar sozinho? Para que você lutar sozinho? Se entrega logo, te rende logo, e diga: Deus, haja por mim, faça alguma coisa, porque eu já não tenho mais força de mim mesmo. O que nós precisamos compreender é que, embora a gente não conheça a saída, mas o Senhor conhece. A gente não sabe qual é o caminho, mas Ele conhece. A Bíblia diz que Ele faz o caminho no meio da tempestade e no meio da tormenta. Ele sabe por onde você vai. Ele sabe até onde você vai chegar. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Confiar nele é ter fé, é saber que Ele pode e que Ele vai fazer tudo quanto você precisa em sua vida. Que Deus abençoe.